Ervas, chás e temperos na alimentação do seu pet. Você tem ideia do poder que esses temperinhos podem exercer no organismo do seu melhor amigo? E quem nunca disse, eu faço comida para o meu pet, sem nada de tempero, sem óleo, só o franguinho. Isso faz bem? Na verdade, os temperos são muito bem-vindos na dieta dos pets e aqui a gente vai conversar um pouco sobre eles, sobre as formas de administrar, de oferecer as ervas e os chás na alimentação dos pets. Sejam bem-vindos, hoje feriadão, bastante gente aqui comigo e aproveitem para perguntar sobre alguma erva específica que eu posso não vir a comentar. Mas hoje eu não vou falar só sobre ervas, mas também especiarias, já que elas também exercem um papel super importante na dieta dos pets. Bom, as ervas, todas de forma geral, são verdadeiras farmácias naturais. São riquíssimas em polifenóis e antioxidantes. E todos sabemos que as doenças, até mesmo o cão saudável, acaba sofrendo no seu organismo, no seu interior, um estresse oxidativo e inflamatório. Então não é estresse como a gente está falando do nosso estresse, né? Com eles é um pouco diferente. Mas a própria doença acaba ocasionando isso e necessitando justamente dos antioxidantes que vão combater os radicais livres e que vão auxiliar até mesmo, por exemplo, no processo de oxidação de gorduras, em um emagrecimento. Então, tamanha importância que tem a gente sim colocar esses ingredientes como parte da rotina dos pets. Se você oferece alimentação natural e ainda não utiliza temperos, comece a usar, porque eles, além dessas características benéficas para o organismo, eles também são fontes de minerais, por exemplo, que às vezes acaba faltando nas dietas. E a gente consegue, muitos minerais desses com temperos, como por exemplo o açafrão, com as castanhas. Mas o tema aqui são as ervas, Então, o coentro, o manjericão, o alecrim, todos eles desempenham uma função diferente e todos eles podem ser combinados na dieta do pet. Então, o coentro, por exemplo, tem sempre ervas e temperos nas minhas consultorias, inclusive tem ervas e temperos aqui no livro de receitas, Nós temos receitas específicas que mostram na prática como que vocês podem colocar aí, esse tipo de especiaria e temperos aí nas receitas, não só na alimentação natural, Porque aqui a gente fala muito sobre petisco e justamente o assunto casa bem com isso, Utilizar isso nos petiscos, esse tipo de ingrediente nos petiscos é a melhor forma de você começar a incluir. Se você não oferece, por exemplo, alimentação natural, porque pode ser que você salpique lá, salsinha na ração e o seu animal não coma. Ou pode ser que ele coma também, Então tudo resolvido. Mas nos petiscos é uma forma muito fácil de utilizar. Porque a gente sempre precisa, por exemplo, para fazer um biscoito, para fazer um bolinho, a gente sempre precisa de um líquido, Seja água, seja iogurte de kefir, essa parte é mais com a Carol, de receitas, mas a gente sempre precisa de um líquido. Então, por que não utilizar o chá, por exemplo, como parte do líquido da receita e aromatizando completamente também, deixando totalmente diferenciada a sua receita, O pessoal tá me perguntando se hortelã pode. Hortelã pode sim. Hortelã é bom pro hálito. Hortelã também faz bem para toda a parte digestiva, Então é bem-vindo até para pets que sofrem de gastrite. O orégano pode e é recomendado, mas com muito cuidado para gatos. Então, quando a gente tá falando de orégano para gatos, nós temos literatura que contraindica. Porque os gatos, eles são bem mais sensíveis do que os cães. Então, se a gente já precisa de um pouquinho de erva para os cães, e realmente um pouco é o suficiente, para os gatos é menos ainda, vamos dizer assim. Então, você leva em consideração que o gato é um cachorrinho micro, e vai usar sempre muito pouco. Mas nós temos literatura aí contraindicando o orégano justamente pela falta de conhecimento de qual que é a dose tóxica para a espécie, Então, as ervas que a gente trabalha, que tem mais segurança de usar, para gatos também, não para cachorro. Para cachorro o orégano é super permitido, inclusive a gente já fez várias receitas aqui, e tem na comunidade também receitas com orégano. Mas, por exemplo, o coentro,
ele tem uma ótima função de detox hepático. Então, às vezes, seu pet toma muito medicamento, enfim, são inúmeras as situações onde a gente precisa fazer um detox hepático. Às vezes nós recebemos uma alteração de enzimas hepáticas e já acha que o pet tem um problema de fígado, né? E isso não acontece. É uma intoxicação do organismo, justamente se nós trabalharmos, né, na base toda de todas as doenças, de todos os cães, que é isso que eu tô falando, né? O desestressar, combater esse estresse oxidativo e inflamatório, nós vamos voltar a normalidade com os exames. Então, por que não colocar tempero na dieta dos pets? Outra coisa, na alimentação natural, se a gente inclui esses temperos, como por exemplo o alecrim, o extrato do alecrim, né, que é o óleo diferente do alecrim mesmo, porque por ser mais concentrado, mas o próprio alecrim pode ser utilizado. Ele é um conservante natural. Então, no lugar de conservantes artificiais, nós podemos conservar os alimentos preparados pelos pets com esse tipo de substância, tamanho a carga de antioxidante que esses produtos têm. Então, sim, colocar um pouquinho é muito benéfico. Então, se você faz alimentação natural e congela esse alimento, se você utilizar temperos, você vai ajudar a preservar a qualidade desse alimento por mais tempo dentro do seu congelador ou até mesmo na geladeira, né? Medida certa para dar hortelã, manjericão, orégano e outros. Então, assim, você pode levar em conta o peso do animal, né? 5 gramas de erva fresca para um cachorro de 10 quilos é um bom parâmetro. Metade dessa dose, se você tá falando de ervas desidratadas. Então, é muito pouco, é pitada, né? Dentro de 1 quilo de dieta, por exemplo, você vai colocar ali 10, 15 gramas de tempero. É bem pouco mesmo que a gente precisa. Acaba não ficando, né? O pessoal fica com medo que o sabor mude, mas acaba não alterando tanto o sabor assim. Ou se você pode trabalhar com alimentação natural, ali no máximo 1% da dieta, né? É pouco. E outro tipo de tempero que a gente pode usar, por exemplo, o açafrão, o gengibre tanto em pó quanto o gengibre fresco, né? Nós podemos também utilizar. Sempre quando for fresco, numa maior quantidade, e sempre quando for desidratado, em pó, metade mais ou menos dessa quantidade vai ser o suficiente. A salsinha, ela desidratada, então fugindo um pouco da regra dos alimentos serem muito melhor na sua forma in natura, as ervas se concentram muito mais nos nutrientes quando elas estão desidratadas. Então, comprova-se que a salsinha desidratada, ela tem até 17 vezes mais antioxidante do que a salsinha fresca. Então, nesse caso, você pode utilizar sem medo, sem peso na consciência nenhum, os temperos desidratados que a gente encontra no mercado de forma muito fácil, né? E daí a gente pode falar sobre os chás também, que são feitos com outros tipos de ervas, né? Como faço a medida se for para petisco? A gosto, não tem muita especificação, né? Isso não é uma coisa que vai estragar sua receita. Então, assim, o a gosto do humano pode valer aqui, principalmente na produção de petiscos, tá? Lembrando que esses ingredientes, eles vão enriquecer não somente com esses nutrientes, mas com vitaminas, minerais, fitoterápicos. Então, ele vai ajudar até mesmo a balancear a dieta. É muito interessante. Trabalhar com petiscos, com temperos, com ervas e com especiarias é muito interessante. A lista é enorme do que a gente pode usar. Canela, a gente pode usar... Nossa, se vocês quiserem ir citando aí pra gente discutindo sobre cada um, vão me ajudar. Mas desses, né, alecrim, manjericão, o coentro, a salsinha, outros, tipo o endro, dill, menos utilizados, né, podem ser colocados, adicionados na dieta do pet. Entre os chás, a gente pode citar chá de camomila pode ser utilizado, chá de espinheira santa, eu uso muito chá de espinheira santa para ajudar na gastrite, né? Então, assim, se fizer a combinação de chá de espinheira santa com gengibre, vai ter um ótimo resultado para um pet com gastrite. E é isso que é o legal dos petiscos naturais,
que nós conseguimos sim atender os pets que possuem contraindicação. Então, um pet com gastrite geralmente está cortado de petisco pelo seu veterinário, né? Porque esses petiscos fazem muito mal. Não é o caso do natural. A gente pode fazer os petiscos com esse intuito. Então, o que faz bem para gastrite aqui? Juntar tudo que eu já ouvi falar, já ouvi a Betina falando que faz bem, e criar um petisco, então, específico, né? Pode comer gengibre, não é muito forte, pode só dar com tempero, né? O gengibre, assim, claro, ele é forte, né? Mas você pode começar aos poucos e ir enriquecendo e aumentando essa dose. Também, como eu tava falando antes, não precisa ser doses muito altas. Então, em uma dieta para um pet de 10 quilos, eu coloco 3 gramas de gengibre, por exemplo, né? Então, é pouquinho. Se o pet não tolerar, o petisco é uma boa opção, misturar com carnes é uma boa opção, né? Fazer esse tipo de tempero, mas óleo de gengibre, ele tem muito benefício, inclusive para nós, né? Todos os benefícios que a gente já conhece do gengibre, para nós é válido para eles também. Então, para o trato digestivo, o gengibre é fantástico, vocês não vão se arrepender de usar ele, né? Às vezes a gente tem um preconceito que é mais nosso, sabe? Eu sinto isso porque eu, por exemplo, não deveria consumir mais gengibre. Para cães com problemas urinários, cistite, qual chá ou temperos você recomenda? Pode usar o chá quebra-pedra em caso de cálculos urinários. Você pode fazer chá de frutas vermelhas, como cranberry, como blueberry. Isso vai ajudar a acidificar a urina, né, do pet. O que ajuda para cistite, porque a cistite ela se desenvolve numa urina básica, né? Então acidificar nesse caso é interessante. Então, assim, são várias possibilidades porque a gente tem que cuidar, porque você lembra que eu tava falando que as ervas elas são muito ricas em minerais. E os minerais, eles são restritos na dieta do pet. Então é por isso que não é assim para passar uma indicação, né? Não posso simplesmente falar, dá salsinha pro pet, que aquela salsinha vai ter muito ácido oxálico, vai predispor uma formação de cálculo para um cachorro que já tem uma predisposição. Então, nós temos que levar isso em consideração, tá? Mas a cistite, eu gosto muito de utilizar as frutas vermelhas para ela, porque daí também não interfere tanto nessa parte. Chá de cardo mariano pode sim ser utilizado sem problema, até cravo. Esses outros temperos menos utilizados podem ser utilizados. Tem algum tipo de farinha anula os efeitos desses ingredientes? Quais as farinhas recomendadas? Qualquer farinha, nenhuma farinha anula o efeito dos ingredientes. Inclusive, as ervas, elas se destacam também nisso, na preservação dos nutrientes e dos ingredientes da dieta. Então, nós não perdemos o efeito delas, tanto que pouca quantidade é o suficiente. Para o hálito, pode dar uma forlinha de hortelã? Pode fazer chá de hortelã, pode fazer biscoito de hortelã, pode fazer bolo de hortelã, pode fazer o que você quiser com a hortelã, com a menta também, né? Olá, pessoal chegando agora. A sala vai ficar salva, então quem quiser ver depois também pode. Os chás, pessoal. Mas meu cachorro não vai tomar chá. Já dei a ideia de utilizar ele como líquido. Na alimentação natural acaba ficando fácil, porque é só misturar. Inclusive, você pode usar a própria erva e o próprio vapor da comida já feita para fazer uma infusão na própria comida, né? Você pode utilizar chás de saquinho, é claro que de preferência sempre os chás aí, né? Pode ser desidratado, mas a folha, né? A flor mesmo. O chá azul também é muito interessante, muito indicado para vários casos. Esses chás aí podem ser introduzidos na dieta dos pets, são permitidos, fazem bem, temos comprovação científica, não são tóxicos, temos aí inúmeros estudos que demonstram benefícios e toxicidade, né? Então a gente tem segurança nesse tipo de informação. Pode usar o chá como caldo na comida, sim, como caldo na comida, como tempero, na água, misturar um pouco na água de bebê do pet também é uma alternativa. Tomam como água, né? Tem aí alguns relatos de que os pets acabam gostando, se
adequando. O problema é o seguinte, gente, os pets hoje eles têm um paladar do petisco industrializado. Muitas vezes, para nós introduzirmos aí esse sabor novo para eles, que eles desconhecem, nós precisamos aí de uma reeducação alimentar. E uma reeducação alimentar, se não é fácil para nós que temos consciência disso, que nós precisamos disso, imagina pro cachorro, né? Vocês já viram aquele meme do cachorro mandando mensagem pro dono? Ah, eu quero comer mais. Não, mas você já comeu, acabou de comer. Não, mas eu quero comer mais. Não, você vai ficar gordo. Tá, e o que é gordo? O que é ser gordo? Ah, é o que acontece quando você come demais. Então vamos ficar gordo, né? É isso que o cachorro pensa. O cachorro não tem essa consciência. Então, uma reeducação alimentar demanda muito mais do tutor, do dono, do que do pet, né? Porque vai requerer aí um pouco de paciência para aqueles pets que não aceitam. Mas essas são excelentes formas de colocar chá. Também é possível fazer os compostos, se o pet tem algum problema de saúde, vai passar por uma consulta com um especialista, né, nessa área, também é possível fazer manipulado, né? É uma alternativa aí, mas é claro que às vezes não compensa, né? Se pagar para manipular, claro, compensa sim, porque deve ter doses exatas que você quer, né? Para tratar doses mais altas, geralmente para ajudar no tratamento de alguma doença. Mas ervas são muito baratas, são muito fáceis de encontrar. Inclusive, gente, sabe aquela florzinha que a gente assopra, o dente de leão, que ela é amarelinha? Ela é uma excelente alternativa de chá que a gente pode fazer para os nossos pets e oferecer picadinho mesmo na dieta dos pets. Eu indico para os meus pacientes. Se você tem um jardim que tem essa flor, você tem um remédio, uma farmácia de graça no seu jardim e que você ainda tira como mato, né? E isso, gente, que eu tô falando não é só para cachorro, é para nós também, tá? Tem estudos aí que, na verdade, a medicina veterinária e a medicina humana estão muito juntas nesse sentido. Chás e temperos para pets com problemas renais, fígado, diabetes. Então, nós temos, sim, essas indicações. Inclusive, pessoal, no livro de receita nós temos isso muito mais detalhado, porque quando a gente usa uma erva, um tempero, uma especiaria aqui no livro, a gente já fala que a gente usou essa erva e que ela é boa para diabetes, cachorros diabéticos podem consumir, cachorros com problemas hepáticos podem consumir. Dei o exemplo do coentro. Coentro para fígado é o melhor que tem, é o melhor tempero que tem. Diabetes, nós podemos usar canela e outros, o gengibre também. Os renais nós temos que cuidar um pouco, tá? Um pouco por causa do teor de fósforo deles, por causa do teor. Então nós temos que analisar caso a caso, porque tem, não é assim, renais, né? Tem renal que é só cálculo, tem renal que é grau 4, que ele não vai talvez poder consumir. Então, assim, sempre a individualidade tem que ser levada em consideração. Além do cardo mariano, qual chá também seria bom para cães com um pouco de gordura no fígado? Então, como eu acabei de falar, né? Esses chá, todos eles vão ajudar, vão assim, digamos, incluir um nutriente diferente a cada variedade. Então, é muito interessante você variar, tá? E além deles, também tem outros ingredientes, como por exemplo berinjela, né, também é boa para gordura do fígado, a alcachofra, tanto que nós mandamos manipular justamente, né, o extrato de berinjela e o extrato de alcachofra faz parte da rotina aí, né, de prescrição de vários veterinários para cuidar com problemas específicos, né, renais, por exemplo. Então, isso vai ajudar, tá? Você fazer, assim, uma combinação de ervas vai ajudar em todos os casos. Não existem contraindicações, exceto ali, né? Talvez possíveis contraindicações, como nos casos de um renal muito avançado, onde a gente não pode ter nada dessas folhas na dieta, né? A gente evita folhas, de forma geral, na dieta dos pets renais. Mas lembrem-se sempre dos temperos. Os temperos, eles estão aí para serem utilizados. Nós não devemos fazer comida... Uma coisa assim, o sal, por exemplo. Sal, ele é um tempero que a gente não usa para temperar a comida do pet. A gente usa para colocar ali os teores de sódio que a gente precisa. Se você provar, não vai estar salgado, né? Diferente da gente que consome em excesso
para salgar os alimentos. E daí isso sim faz mal. O sal, por exemplo, ele está presente na dieta principal do pet. Seja na alimentação natural, se você faz alimentação natural, você deve saber que você coloca um pouquinho de sal, né? Seja na ração também temos sódio. Ou seja, não é necessário utilizar o sal nos petiscos. A gente não usa, tá? Sal nos petiscos, não recomenda nenhuma receita nossa tem sal nos petiscos. Porém, diferente das ervas e temperos que podem ajudar até mesmo pets seletivos. A salsinha também é muito boa, tá? Para isso, para gordura no fígado, pro antioxidante. São inúmeras características, inclusive, deixa eu mostrar aqui a página do livro, né? Eu tô falando tanto do livro porque aqui nós temos isso tudo muito bem detalhado. Aqui na parte de chás, para você ter uma ideia, nós temos 2 páginas inteiras falando sobre chás, detalhando cada uma e detalhando as indicações de cada uma, né? Justamente isso que vocês estão me perguntando. Nós temos aqui especificamente, ó, várias como preparar os chás, como colocar, inclusive soluções, ideias de soluções tópicas, não só de ingestão, tá? Muito bom. Existe alguma erva para cachorro ansioso, a minha é muito que é inquieta, deve ser. Acho que é ansiosa. Ela me consome durante o dia. Bom, muito passeio, nenhuma erva vai fazer milagre, né? Então, gastar muita energia, muito passeio, enriquecimento ambiental, super interessante também fazer, né? Então, você sai de casa, por exemplo, e deixa o animal procurando a comida em algum lugar, num tapete, num brinquedo, numa garrafa PET, né? Tem várias aí alternativas. Mas existem sim ingredientes que têm aí essa função adaptógena, né? Então o maracujá pode ser utilizado, a camomila pode ser utilizado, né? Então melissa, esses chás calmantes, inclusive tem aqui exemplos de chás calmantes, podem ser utilizados. O livro, pessoal, é só acessar o link da nossa bio, já vai ter lá direcionando para o livro. Se você não encontrar, é só chamar aqui no direct que a gente manda o link direto para você. Mas na bio do livro tem. Então é isso que eu quis dizer, que o livro de receitas é que você olha, né? Claro, tem uma foto de um bolo de aniversário, às vezes você pensa, não, mas eu nem quero trabalhar com isso, eu nem quero produzir isso. Não, mas aqui é só um exemplo, né, na capa. Não se julga o livro inteiro só pela capa. Então tem muito conteúdo super atualizado, assim, mega atualizado mesmo dentro desse livro para você, tutor de pet, mesmo que não cozinhe, tá? Vai, com certeza, inclusive tem uma receita aqui para como utilizar esses temperos, né? Como congelar eles. É uma receita específica só deles. Então, muito importante, muito, assim, realmente algo único que a gente tá lançando. Tem o livro para comprar em PDF? Não, somente cópia física. Esse livro aqui é o nosso bebezinho e ele é somente cópia física. Nós temos mais de 27 e-books na nossa comunidade. Então, caso você queira esse tipo de material, aí você pode encontrar na comunidade. Mas o livro é único e é só cópia física. Acho que é isso. O meu também é muito ansioso. Então, gente, esse tipo de coisa ajuda. Inclusive, o próprio maracujá, a gente já conversou sobre ele em outras lives, né? E tem também receita com maracujá aqui, que nós podemos usar semente, né? Um monte de informação legal. Enviam para Portugal. Esse ano a gente ainda não está conseguindo enviar para outros países. O que o pessoal está fazendo é pedindo para o pessoal aqui no Brasil mandar para eles, né? Porque o livro é vendido pela Amazon. Então nós dependemos de todo o sistema de logística deles. Mas para o ano que vem a gente espera conseguir, porque nós já temos aí várias pessoas de outros continentes querendo o livro. Estou ansiosa esperando meu livro. Logo, logo ele vai chegar pra você. Logo, logo. Falta muito pouco. Todo mundo vai ter um presentão de final do ano com tanta informação nova. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui comigo nesse feriado, assistindo, se informando, se atualizando, preocupados com a alimentação dos pets. Eu fico à disposição. Quem quiser me mandar uma mensagem, teve alguma erva que a gente não conversou aqui, manda uma mensagem, pergunta, a gente tá à disposição de vocês para responderem. E qualquer coisa também é só chamar no direct
para perguntar sobre livro, cursos ou qualquer consultoria, né? Ou até mesmo alimentação natural. Um grande beijo para vocês e até mais!